E uma da frase que eu tenho falado muito é: a empresa não vai te fazer feliz, ela não tem essa responsabilidade de fazer feliz, mas ela não pode ser mais um ofensor na tua saúde mental. Bom, eu acho que no momento que a gente teve um retrocesso em algumas pautas, a gente vê as que estavam fazendo marketing já abandonaram um pouco o tema. Então eu Verdade. senti isso, assim, o Trump começa a falar, a gente já vê empresas abrindo mão do tema. Eu acho que o perigo da gente acreditar que mais horas trabalhadas é mais resultado, acho que isso é um grande erro. A neurociência hoje mostra que o nosso cérebro não dá conta de passar 10 horas com cognição, atenção plena. A gente começa, é o óbvio do óbvio, né? Você falou, a gente está no final do dia estudando, já não vai conseguir render. Porque eu acho que a gente vive uma grande ditadura da felicidade também, né, Cris? Então, hoje parece que tem fórmulas mágicas para a gente ser mais feliz, e isso só tem nos adoecido de fato. Então, no Brasil, a gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda premia e valoriza o workaholic, né? Ficou 10 horas na frente do computador. Ah, não fez nada, mas está lá na frente, está presente na frente do computador. Então, eu acho que a gente ainda está muito atrás em relação nesse olhar, de fato, de uma mentalidade que acredita que dá para construir um outro modelo. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias e hoje a gente vai falar de um assunto que começa uns 7 anos atrás, no segundo episódio do Boa Noite, internet, que, por coincidência, foi publicado mais ou menos nessa época do ano, do meio para o fim, chamado Você Não É o Seu Crachá, que provavelmente é o episódio que as pessoas até hoje mais vêm conversar comigo. Outro dia, mandei para um amigo e tal. Que foi um episódio que eu fiz para tentar resolver o meu próprio nó mental de trabalhar numa empresa que o meu sobrenome era dessa empresa, eu pedi demissão e eu, em bom português, surtei, não soube lidar com isso e fui conversar com pessoas para tentar entender isso, e foi lá que foi plantada a sementinha do que eu brinco que é o lema não oficial do Boa Noite Internet, cada vez mais oficial, que é: você não está maluco sozinho. Eu fui entender nas pessoas, não sou só eu que estou pensando isso, e aqui estamos 7 anos depois. Então, para falar desse assunto de como a gente se relaciona com o trabalho, vida pessoal, vida profissional, eu convidei aqui a Renata Rivetti, que é especialista na ciência da felicidade, fundadora da Reconnect, 2 vezes TEDx Speaker, LinkedIn Top Voice, palestrante, consultora e colunista. Renata, boa noite, bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui com você, Cris. Renata, a Renata, antes que eu esqueça, está com um livro dela aqui que ela trouxe de presente, O Poder do Bem-Estar, editora Objetiva. Vou botar o link na descrição. Vamos falar sobre o livro e vamos falar sobre os conceitos que estão aqui. Você é uma especialista na ciência da felicidade no trabalho. A sua empresa, a Reconnect, dá a certificação de Chief Happiness Officer. Mas eu sou eu vou brincar da vertente, da vertente política, que questiona essa coisa de felicidade no trabalho. Por quê? O Boa Noite Internet tem um clube de cultura que a gente comenta, livros, filmes, séries e tal. Em agosto a gente passou pelo livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, da Nihal Petersen, que o subtítulo é alguma coisa tipo Por que os millennials são a geração do burnout. E uma das explicações que ela dá para o burnout, millennial nem são millennial, que eu concordo, tem a ver com a relação que a gente tem com felicidade e propósito no trabalho. Então, dá para ter felicidade no trabalho? O que é a tua visão de felicidade no trabalho? É um sonho lindo o trabalho? É só para pagar salário? Como é que é isso? Bom, acho que primeiro desmistificar um pouco até a felicidade, porque eu acho que a gente vive uma grande ditadura da felicidade também, né, Cris? Então, hoje parece que tem fórmulas mágicas para a gente ser mais feliz, e isso só tem nos adoecido de fato, assim, ninguém mais é mais feliz por buscar incessantemente a felicidade. Então, eu gosto do conceito do Arthur Brooks, que fala, é um professor de Harvard, né, um grande pesquisador do tema. Ele traz a felicidade como uma combinação de alegria, satisfação e significado. Tá. Então, alegria é o óbvio, né? E a gente busca muito alegria, mas ninguém é alegre 24 horas, só no Instagram, né? Onde as pessoas estão sempre alegres. Mas na vida real, a gente acaba achando que ser alegre é ser feliz, e não é. A gente vai ter altos e baixos, picos, né, na nossa vida. Ele traz esse olhar que a satisfação que vem da realização, da gente ter metas, sonhos, também é importante para a gente ser feliz. Algo menos passageiro que essa alegria.
E, por fim, uma vida com significado. E a gente também fica achando que significado tem que ser algo raro, nobre, super Eu grandioso. brinco que é salvar as baleias, né? Exato, né? Eu vou largar tudo, então eu tenho que fazer algo muito raro. E, na verdade, ele fala muito mais sobre construir relações significativas, sobre sentir que eu tenho algum propósito, mesmo que seja ser uma pessoa melhor no mundo, né? Então, eu acho que primeiro, quando a gente olha a felicidade, não nessa busca incessante de algo que te traz alegria o tempo todo, a gente começa a entender que felicidade tem a ver mais com a jornada, com uma construção do que algo, né, na nossa vida que seja grande. E ser feliz no trabalho, eu sempre gosto de falar, a gente vai passar, se não somos herdeiros, mais de 100 mil horas da vida trabalhando. Não precisa ser só o que a gente gosta, não vai ser momentos de alegria o tempo todo, mas não dá para ser só um fardo. Tá. Eu acho que a gente também tem que encontrar no trabalho, e quando eu falo felicidade no trabalho, eu estou falando de 3 aspectos. Um deles é a gente ter mais qualidade de vida. O trabalho está mais harmônico na nossa vida, não ser tudo, ninguém quer viver só para trabalhar. O segundo tem a ver com o próprio trabalho, que é de fato eu ter um pouco mais de desafios, sentir que eu estou me empoderando, que eu faço algo que me traz sentido. Então, esse senso de realização e de sentido, ele é importante também para a gente ser feliz. E ele é possível em algumas profissões. Mas o terceiro aspecto, algo que nos traz, inclusive, saúde mental, que são relações mais humanas, que é um ambiente de segurança psicológica. Então, quando a gente fala, hoje as pessoas estão adoecendo, né, muito no burnout, não é só por causa de uma sobrecarga ou porque elas trabalham muito, tem muito a ver com o ambiente tóxico de assédio, de abuso. Então, felicidade, no meu conceito de felicidade de trabalho, a gente está falando da gente gostar mais do que a gente faz, ter o trabalho de forma mais harmônica e, no final, ter um ambiente seguro psicologicamente. E aí eu acho que isso, ao invés de adoecer, isso te protege e promove a saúde mental. Legal, porque quando você fala, então, de relações que a gente estabelece no trabalho, não é adoro a galera do trabalho e a gente. Não, é um ambiente de segurança, até porque. Pertencimento, inclusão, respeito, e isso deveria ser o óbvio. Eu acho que a ditadura vem da felicidade quando é de fato, você tem que sorrir o tempo todo, Isso. você Você tem tem que uma frase que é, sempre. como é que é? É proibido ficar triste, É né? No proibido ficar triste. Então, assim, esse lugar, isso obviamente te traz mais um peso. Mas quando a gente olha um olhar mais científico para a felicidade, tem inclusive o lugar da permissão para sermos humanos. A gente vai passar por altos e baixos, né? E a gente precisa saber como lidar. Felicidade tem muito a ver também com a inteligência emocional, como é que eu lido, né, com os imprevistos inevitáveis da vida. Numa das suas colunas, você traz um dado da Vidalink que fizeram uma pesquisa e 63% das pessoas se sentem ansiosas todos os dias no trabalho e 25% não faz nada em relação à saúde mental. O que o Chief Happiness Officer tem a ver com isso? Como é que entra na empresa para resolver esse problema? O papel de alguém que cuida da estratégia da felicidade, e é algo estratégico, não é alegria o tempo todo, não é fazer o ambiente ser bonito, não é dar bombom para as pessoas, né? Então, assim, não é piscina de bolinhas, tem muito mais a ver com uma jornada do colaborador que seja saudável. Então, a gente está falando que essa pessoa ela vai construir um plano de ação para pensar onde está a sobrecarga, como é que a gente reduz essa sobrecarga, que tipo de revisão a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Muitas reuniões, a comunicação é falha, então olhar onde está a improdutividade que gera essa sobrecarga. O segundo aspecto tem a ver com as pessoas descobrirem mais suas habilidades. Então o Chief Happiness Officer ele tem o papel de repente, ajudar a liderança a ter ferramentas para isso, né? Seja uma pesquisa da Gallup, aquele assessment que tem dos pontos fortes das pessoas, ou o que a gente chama de job crafting, que é entender quem é o CRIS, o que o CRIS é bom para que esse líder possa distribuir as atividades corretamente para as pessoas. E, por fim, passa também por essa jornada a ter mais ferramentas para trazer um pouco mais de humanidade para dentro das organizações, né? Então, rodas de conversa, mais momentos um-a-um da liderança com o time, falar sobre segurança psicológica e como é que a gente constrói a segurança psicológica. Então, o papel dessa pessoa ele é muito mais estratégico de construção de um plano do que, de fato, sair fazendo... Eu sempre falo, não precisa ser um palhaço, né? O Chief Happiness Officer. Até as pessoas me falam, nossa, mas você é super séria, como é que você trabalha com felicidade? Eu sou introvertida, eu sou tímida. E, no final, felicidade não tem a ver com esse aspecto, né, de ser extrovertido ou de ser entusiasmado o tempo todo. Tem a ver com um lugar, inclusive, mais estratégico de planejamento para construir uma empresa mais saudável. A gente está falando sobre isso. Eu acho que eu diria até o contrário. Uma coisa que eu já falei várias vezes no Boa Noite Internet,
que eu aprendi com a Susan Cain, é a ditadura dos extrovertidos. Eu acho que ela usa essa palavra, ditadura, mas enfim, de que o esperado, o sucesso é o palhaço. Não, ele chega lá e fala com todo mundo, não sei o quê. E isso leve tudo bem a pessoa ser assim. O que não pode é achar que então todo mundo tem que ser assim. Exato. Não, Renato, você é muito sério, muito calado, isso aqui. Vamos. Não, é a personalidade da pessoa, vamos encarar isso. Parte dessa jornada que você tem de Chief Happiness Officer se dá em educação, vamos chamar assim, formação de profissionais. De sei lá quantos anos para cá, a gente vem, provavelmente rápido demais, porque o mercado conseguiu dar conta nessa expressão que você usou agora há pouco, que é inteligência emocional ou soft skills, tudo junto. Como é que você está vendo? Porque quando eu fui para a faculdade, eu aprendi coisas técnicas, como resolver problema, como apertar parafuso, no meu caso, é faculdade de tecnologia, como desenvolver sistemas, como programar computadores e instalar bancos de dados. E talvez eu tenha tido a matéria de administração de empresas e de resto não tinha. Como lidar com pessoas, não tinha nada disso. Como é que você está vendo hoje quem está estudando até em pós-graduação está te deixando otimista? Porque, aliás, é um bom momento para falar assim, eu gosto do seu trabalho porque você, ao mesmo tempo, é super crítica ao que está acontecendo no mercado de trabalho. Você usa palavras como obsoleto, insustentável, mas você me passa um otimismo, assim. Não, calma, galera, dá para resolver, é só fazer isso aqui, também não dá para ignorar. Então, você está otimista da preparação que dentro das empresas e nas instituições de ensino está acontecendo nesses soft skills, nessa inteligência emocional? Acho que a gente ainda está obsoleto. Eu acho que, olhando, Cris, de fato eu me formei, né, em administração, também não se falava muito de pessoas, mas eu vejo que se fala ainda pouco. A gente pensa muito tecnicamente ainda, né, como formação de pessoas. E quando a gente olha todos os dados do Fórum Econômico Mundial de quais são as habilidades necessárias hoje para o trabalho e para o futuro do trabalho, as 5 primeiras são habilidades humanas. Então, é pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, né, adaptabilidade, motivação, influência social, enfim, são habilidades humanas. Mas eu acho que a gente ainda dá muito valor para o técnico. E é engraçado porque é um momento, eu chamo de obsoleto, né, e ultrapassado isso, porque quando a gente olha no South by Southwest esse ano, que se falou muito que o profissional do futuro ele é o generalista, não é mais um bom técnico, porque o bom técnico vai ser substituído pela IA generativa, né? Então eu preciso de alguém que conecte pontos, alguém que pense de forma mais analítica, que saia, né, do status quo. E eu acho que a gente não está se preparando para isso. Eu vi até uma reportagem que os bilionários estão colocando os filhos para estudar filosofia. Né? Então é super interessante pensar que alguém já está falando, nossa, a gente precisa voltar a pensar. E ao mesmo tempo a gente vê, acho que a escola, as universidades ainda atrasadas nisso. Então eu sou otimista, porque eu acho que a gente pode fazer diferente, mas eu não acho que a gente esteja fazendo ainda. E parte dessa discussão de escolas e inteligência artificial tem a ver também com a maneira como a gente avalia as pessoas. Então eu li um artigo de um professor, resumidamente dizendo assim, é claro que os estudantes estão usando ChatGPT na faculdade para fazer o trabalho, porque eles aprenderam durante a carreira escolar deles inteira que é a nota. Se você tirou a nota, né, não é o processo, o valor não está no processo, o valor está na nota, então é claro que eu vou botar o ChatGPT. Isso também se reproduz no trabalho, mas eu já vou chegar lá. Mas eu quero te perguntar nessa história de Chief Happiness Officer, porque eu sei, e até porque é muito da minha personalidade, tem muita gente que escuta e assiste o Boa Noite Internet que já vira os olhos, lá vem Chief Happiness Officer. E eu nem sei qual é o equivalente, né, nessa tua área de atuação, mas tem a expressão que eu gosto muito, é o greenwashing. Assim, o happy washing. É o quê? Happy washing. Happy washing. Não, galera, aqui eu gostei que você já falou. Vou dar um sonho de valsa. Parabéns, você bateu uma meta, toma uma piscina de bolinha, sexta-feira da bermuda. Como é que eu detecto, não vou nem dizer se as empresas estão implementando ou não, que acho que você já deu essa resposta, mas como é que eu, trabalhador, detecto isso, ou o gestor que eu estou super bem intencionado, quero implementar uma política de felicidade no trabalho na minha empresa, mas aí chega alguém propondo
E como é que eu detecto? Quais são as bandeiras, famosas bandeiras vermelhas, para identificar se aquilo é de verdade ou não? Bom, eu acho que no momento que a gente teve um retrocesso em algumas pautas, a gente vê as que estavam fazendo marketing já abandonaram um pouco o tema. Então, eu Verdade. senti isso, assim, o Trump começa a falar, a gente já vê empresas abrindo mão do tema. Então, muito claro isso. Mas no dia a dia, eu acho que muitas vezes o próprio RH não sabe o que é de fato uma cultura de bem-estar. Né? Então, muitas vezes assim, mas eu já estou dando tudo, as pessoas reclamam, né? Já pode vir de bermuda, já tenho o bombom, já tem um ambiente bonito, o que mais eles querem, né? Então, eu acho que muitas vezes o RH está dando programas de bem-estar, está tratando os sintomas, mas não a causa raiz. Porque o que a gente está falando é que, de fato, a gente precisa de uma liderança humanizada. Isso faz uma cultura de bem-estar. Tá. Então, não adianta a gente falar o que a empresa me oferece, sim, como eu me sinto em relação à empresa. Se eu saio de uma aula de meditação que eu ganhei, mas o meu líder é tóxico e abusivo, não estão trabalhando uma cultura de bem-estar, né? Inclusive, provavelmente só fui na aula de yoga com É, medo da já represária do líder tóxico, do que, né, você tá, não, eu tenho que ir, tem que... tem que cumprir com as coisas, né? Então, assim, tem esse ambiente de medo. Mas eu também sempre falo, né, Cris? Também não é do dia para a noite a transformação. Tem empresas, assim, de milhares de colaboradores, e eu trabalho em várias multinacionais, que também não é assim, vamos implantar e que amanhã tudo vai ser perfeito. Não vai ser. O que eu acho que a empresa mostra que tem um desejo genuíno de fazer a diferença é, de fato, ter uma alta liderança que entende que a gente está falando em reduzir a sobrecarga, em ter melhores relações e que a gente não está falando de nada superficial, a gente está, de fato, falando em construir ambientes saudáveis e seguros. E quando a gente tem uma alta liderança que acredita nisso, no final, eu acho que essa implantação vai acontecendo aos poucos. Mas ainda o que eu vejo, a maioria nem sabe, às vezes nem é que faz por mal o happy Isso. washing, às vezes realmente nem sabe o que tem que fazer. Então, eu acho que é um papel, é uma construção conjunta, não é do dia para a noite, e eu acho que muita gente que vira o olho para o tema felicidade é porque, de fato, foi romantizado, e é como se basta querer, né? E a rede social, ela traz muito isso. Uhum, uhum. Basta querer ser feliz, e aí te dá uma fórmula mágica que os influenciadores trazem que só te traz mais sobrecarga. E nas empresas a mesma coisa, né? A obrigação de sorrir, a obrigação de ter o melhor amigo no trabalho, e tudo isso vai consumindo a gente. Então, fiquem atentos em relação a isso, mas também o que eu posso fazer parte dessa construção? Será que dá para mostrar? Será que tem uma liderança pelo menos aberta a me ouvir? Porque eu acho que é uma cocriação esse novo caminho. Eu acho que tem, por um lado, precisa ter uma segurança da pessoa falar, Uhum. tipo, isso, eu não gosto de fazer yoga, eu não quero fazer aula de É. yoga, eu não quero isso, enfim. Mas também, e aí eu me vejo muito nesse papel de dar uma diminuída no cinismo. Uma vez eu estava Uhum. numa dessas dinâmicas com pessoas de departamentos diferentes, e uma colega do mesmo departamento que eu virou e falou assim, cara, a gente da área criativa, a gente é muito cínico, tá Uhum. todo mundo curtindo e a gente está aqui no fundo, ai gente, nós somos tão descolados e Uhum. não caímos nesse papinho corporativo. E meio, cara, relaxa, tenta tirar algum proveito disso e não fica só reclamando, porque eu vou chamar até de meio egoísta, assim, aproveita, é aula de Claro. bater tambor, bate Uhum. um tambor e relaxa e brinca e tal, e não ter. Mas aí hoje eu estava conversando com uma amiga que a gente estava conversando no contexto do outro episódio que Uhum. teve do Bom na Internet com a Mari Clark, também TEDx Speaker, que a gente falou de liderança também e felicidade no trabalho. E ela, eu estou tentando implementar isso aqui na empresa e tal, mas eu tenho a dificuldade de medir. Como é que eu vou Uhum. medir isso? E aí eu virei para ela e falei assim, cara, eu tenho muita raiva, implicância disso, de que se eu tenho, especialmente dessa frase que eu vou falar agora, que é se não pode ser medido, não existe, né? Uhum. Que eu imagino que, sei lá, para venda de shampoo na prateleira do supermercado é verdade. Mas, não, se você não consegue provar que na hora que você implementou um programa de felicidade na empresa, chame como for, aumentou as vendas, Uhum. então não tem valor, então não Uhum. adianta, então o programa está errado, essa pessoa que a gente contratou, a consultoria aqui da Renata não adiantou porque eu não... Uhum. E eu assim, cara, são pessoas, como é que você vai medir, tipo, como é que eu vou dar o ROI de tratar os funcionários com respeito? E eu aposto que você escuta isso todo dia, como é que eu vou medir isso? Uhum. Como é que você responde essas perguntas
que eu agrediria a pessoa, você não vai fazer isso? Como você responde isso? Eu acho que tem 3 formas da gente olhar para isso. A primeira é algo mais objetivo, então vamos mensurar uma pesquisa em cima dos 5 aspectos que são importantes na metodologia da felicidade. Emoções positivas, engajamento, relações positivas, significado e realização. Hoje existe da Universidade da Pensilvânia esse modelo PERMA, que são 5 aspectos importantes para uma vida feliz, né? E no trabalho existe a Workplace PERMA, então existe essa pesquisa, tá? Então é o lugar mais objetivo de você mensurar como a pessoa se sente em relação a esses aspectos. O segundo aspecto é mensurar o que está acontecendo com a dor da empresa, porque hoje as empresas têm licenças médicas por saúde mental aumentando significativamente, absenteísmo, turnover. Então, existe um custo que pode ser quase invisível, porque a gente não se dá conta, mas quando você começa a trabalhar, a gente vê resultado. Então, empresas que estão na semana de 4 dias, por exemplo, que é um programa bem óbvio, né, que impacta a felicidade da pessoa, as pessoas não saem da empresa de jeito nenhum. 20% falam, eu não saio por nenhum salário do mundo. Então, você começa já a mensurar esses custos que existem. E o terceiro, daí eu concordo com você, é o imensurável, assim. E outro dia uma diretora de uma grande multinacional falou que o clima está diferente, as pessoas se tratam de forma diferente. Pessoas falaram para ela que em casa tinha alguém com depressão e que se não tivesse aquele tema sendo falado na empresa, a pessoa trataria como um filho com mimimi. E hoje ela tem respeito por um filho que está deprimido. Então, para mim, esse é o mais importante. É a gente, como sociedade, voltar a se respeitar, a ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de humanidade. A empresa vai olhar muitas vezes esses outros indicadores, principalmente quando a gente fala, né, o baixo engajamento hoje para a economia global é 9 trilhões de dólares. Não existe um custo das pessoas estarem super desmotivadas, delas estarem adoecendo. Mas eu acredito que a gente, como sociedade, a gente percebe, né? Quando a gente entra num ambiente... E a gente percebe. Eu, como fornecedora, chego numa empresa, eu sinto o clima. Como as pessoas me recebem já, assim, né? Ou como a forma da área de compras me tratar. Então, eu acho que tudo isso vai moldando o comportamento das pessoas e traz um olhar, às vezes, mais humano. E, para mim, esse é o mais importante. Mas é claro que, muitas vezes, o CFO vai querer ver algum dado mais quantitativo. Sim, temos... Enfim, me abster aqui para não começar a xingar a CFO. Enfim, CFOs, adoro vocês. Eu estou preocupado que eu acho que você leu o meu roteiro aqui, porque eu ia justamente trazer agora o tema da semana de 4 dias de trabalho, que foi inclusive o contexto que a gente se conheceu no TEDx Blumenau. E é inclusive na sua apresentação, é legal porque você traz dados. Foi feito um estudo. Como é que foi isso? Foi feito um piloto? Como é que funcionou esse vou chamar de teste? Me corrija se o nome não foi esse. E quais foram as conclusões de implementar uma semana de trabalho de 4 dias? A ideia surge na Nova Zelândia quando o empresário vê que o time passa metade do dia em tarefas improdutivas. Então, assim, muitas reuniões e várias delas super ineficientes e todo mundo se identifica quando fala isso, né? Sim, sim. Muita comunicação e comunicação muito falha também, né? Aquele oi, tudo bem, que vai e volta, um e-mail mal escrito. O que eu mais odeio é tem um minutinho? Tem Posso um te minuto. interromper? Já interrompeu, né? Já perdi o foco, exatamente. Demora mais 20 minutos para voltar para o foco. Mau uso da tecnologia, burocracia, processos ruins, repetitivos, retrabalho. Então, hoje, 51% das tarefas são atividades de baixo valor. Não geram resultado. E quando esse empresário vê, ele fala, será que não dá para trabalhar melhor? E aí ele faz um teste mesmo, um piloto na empresa dele de 6 meses para as pessoas trabalharem só 4 dias, terem um dia inteiro extra para descansar, então 3 dias de final de semana, mas trabalharem melhor durante esses 4 dias. E ele começa a mensurar a produtividade de forma diferente, não horas trabalhadas, mas entregas. E no final o piloto dá super certo, as pessoas entregaram resultado, se sentiram mais motivadas e ainda, obviamente, bons impactos em saúde mental e bem-estar. E com isso ele lança a For the Week Global, uma organização sem fins lucrativos para trabalhar esse piloto, esse teste em vários países. Quando eu vi isso, eu pensei, nossa, essa ideia é legal, vamos testar, vamos, quem sabe, trazer isso para o Brasil. Eu trouxe para o Brasil, fizemos um piloto com 20 empresas durante um ano, pequenas empresas que queriam ver o que aconteceria. E no final, depois de um ano, os fundadores ou os CEOs falaram, a gente trabalhou muito melhor.
porque, de fato, grande parte do dia é improdutivo. Cortamos as reuniões inúteis, melhoramos a comunicação, mudamos os processos, facilitamos a interação entre as pessoas, o time se tornou mais colaborativo, então o resultado para os negócios foi excelente. O que é o maior indicador, né? Porque o outro é o mais óbvio. As pessoas se sentiram muito mais felizes, com menos sintomas de burnout, menos ansiedade, menos sintomas de solidão, cuidaram mais da saúde física. Então, o resultado foi muito bom. Claro, era um modelo de trabalho de conhecimento, então a gente está falando aqui, não foram fábricas, não foi comércio, hospitais, e fora do país a gente tem, mas no Brasil a gente teve só empresas aí do trabalho de conhecimento. Eu estou preocupadíssimo, você está olhando a minha pauta aqui, você dá para ver para a câmera, porque era também isso que eu ia falar agora. Muito legal, Nova Zelândia, né, inclusive do outro lado do planeta, eu descobri outro dia que tem um Reddit que as pessoas colecionam mapas do mundo onde esquecem de botar Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia é tão isolada que a galera tira do mapa. A gente está falando de semana de 4 dias de trabalho no país onde, ao mesmo tempo, no Congresso está falando da escala 6x1. Né? E quando eu fui pesquisar aqui para conversar com você, eu já fiquei espantado que ninguém sabe dizer exatamente quantas pessoas no Brasil trabalham na escala 6x1. Tem gente que fala que é 1% dos trabalhadores com carteira assinada, tem gente que fala 2/3. As áreas do comércio, serviço e indústria são as mais afetadas, é onde é mais comum. A área de venda tem muito, a área de que você tem contato com o público, de vendas ou não, é muito comum. Inclusive escalas 6x1, onde trabalha no fim de semana e folga na segunda. Então, é uma discussão não só complicada por causa disso tudo, como 70% do Congresso é contra mudar essa regra, que é deixar do jeito que está, segundo uma pesquisa da Quest. Como é que as pessoas no Brasil com que você está conversando reagem? Não, como assim escala 4x3? A gente ainda está brigando pela 5x2. Como é que está essa discussão no Brasil? Eu acho que o primeiro aspecto é uma mentalidade de fazer o conhecido. Então, assim, quando fala de uma escala de 4x3, a gente está falando de mudar a forma da gente trabalhar. E eu estou falando de um trabalho de conhecimento que hoje metade do dia é improdutivo. Então, a gente está falando, é um projeto de produtividade para manter resultados, mas para a gente, quem sabe, trabalhar melhor e ser mais motivado, ter o trabalho de forma mais equilibrada na nossa vida. Então, eu acho que o primeiro aspecto existe muito preconceito. A gente não vai conseguir expandir o projeto como a gente achava que poderia ser feito. Em alguns países que já estão colocando, os países nórdicos, a própria Holanda trabalhando 32 horas por semana, enfim, tendo bons resultados, né, de fato, em performance. Então, no Brasil, a gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda premia e valoriza o workaholic, né? Ficou 10 horas na frente do computador. Não fez nada, mas está lá na frente, está presente na frente do computador. Então, eu acho que a gente ainda está muito atrás em relação nesse olhar, de fato, de uma mentalidade que acredita que dá para construir um outro modelo. E quando a gente pensa na escala 6x1, aqui ainda tem grande parte da população falando não dá para mudar, vai perder muito dinheiro, sem nem pensar um pouco quais são as possibilidades, porque eu te falei do custo invisível que existe. Quantas pessoas hoje estão saindo, tem um afastamento por licença médica, porque estão adoecendo porque só vivem para trabalhar? Ou quantas delas estão saindo da empresa porque chegaram no seu limite? Né? Ou quanto elas estão trabalhando mal porque elas estão exaustas, a sociedade que a gente vive do cansaço. Então, qual o custo hoje que a gente tem da baixa produtividade, do baixo engajamento, das pessoas adoecendo? Então, as empresas não olham muito para isso. Então, eu acho que não é só vamos perder dinheiro. Talvez a gente pudesse equilibrar, só que a gente vai ter que testar. Então, ao invés das empresas abrirem a discussão para a gente falar, vamos ver, fazer pilotos, vamos rever a escala. E, claro, cada modelo vai ter que fazer o seu teste, porque, de repente, o comércio... Eu sempre penso assim, o cabeleireiro abre segunda-feira. Será que precisa? Ou será que a pessoa pode fazer a mão na terça-feira, né? O cabelo na terça-feira? O lugar onde eu corto o cabelo, meu barbeiro, ele não abre segunda-feira, porque ele falou assim, cara, ninguém vinha, a gente só fechou. E... Fica essa coisa de que tem que estar aberto. E se está aberto, até, de repente, alguém vai. Mas e se não estiver aberto? Será que ele vai perder vendas ou essas vendas vão para o dia seguinte, né? Então... Para mim, o caso mais extremo foi ano passado, no Carnaval. A gente foi num bloco de carnaval que era no famoso centrão de São Paulo. E aí, entre a estação do metrô e onde era o bloco, a gente passou pela Rua do Comércio lá do centro.
E as lojas estavam abertas e os vendedores de braço cruzado, ninguém dentro da Olhando o carnaval. loja, olhando o carnaval. E eu fiquei pensando nos donos de loja. Não, tem que abrir, não é feriado. Segunda-feira de carnaval não é feriado, abre lá porque vai perder uma venda. E assim, eu já tive loja no século passado e era assim, vai ter feriado. Nossa, um dia menos de venda. É uma armadilha muito fácil de cair, mas tem esses aspectos que você falou até de produtividade, saúde mental. Quem já ficou estudando até tarde sabe do que a gente está falando, de que você está lá estudando, mas não está estudando de verdade. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente... Beleza, números, eu gosto que tudo tem número 100, 80, 100. Como é que é 100%? Mantém o salário, mantém a produtividade, resultados e trabalha 80% do tempo. 100% do salário, 80% do tempo, 100% da produtividade. Mas a gente também vive a uberização do trabalho. Ou, para usar uma palavra bonita, o empreendedorismo. Todos vamos virar empreendedor. Então, eu, Cris, ao mesmo tempo eu tenho o controle quase total do meu tempo, eu faço meus horários, eu controlo minha agenda, mas eu trabalho fim de semana, eu trabalho até mais tarde me preparando. Em vez de a gente migrar para esse modelo de trabalho onde a empresa olha e fala, vamos trabalhar menos horas por semana, a empresa está falando assim, não, eu vou instalar um taxímetro no seu pescoço e eu só vou te pagar pelo tempo que você está produzindo. E esticando mais a analogia do taxímetro, uma coisa que eu entendo que é complexa, mas deveria ser olhada, é o motorista de Uber ou o próprio de táxi. Ele não cobra o deslocamento quando ele aceita a corrida até onde você está. Porque é o entendimento de que não é justo pagar por isso. Tá bom, mas ele está gastando tempo, combustível, enfim. Então, essa noção de uberizar o trabalho, um amigo meu, Paulo Imediato, fez uns artigos agora criticando, por exemplo, CEO as a service. Não, vou pagar o CEO só enquanto ele está aqui em reunião. A gente tem essa cultura de startup, do mesmo jeito que tem semana de 4 dias de trabalho, tem o 9-9-6 na China, que trabalhar de 9 às 9, não é escala 6x1, é escala 6x1, de 9 da manhã às 9 da noite. E um monte de startupeiro não chinês, europeu, estadunidense, falando, se a sua startup não seguir isso, ela não vai dar escala. Toda a cultura da hustle culture. O que eu falo para essas pessoas? De novo, brincadeiras, 50% brincadeira para não agredir essa pessoa. O que eu falo para quem está com essa mentalidade? Não, eu tenho que trabalhar, essa visão de que eu vou ganhar mais dinheiro com taxímetro. O que você tem visto por aí que mostra os perigos desse cenário? Eu acho que o perigo da gente acreditar que mais horas trabalhadas é mais resultado, acho que isso é um grande erro. A neurociência hoje mostra que o nosso cérebro não dá conta de passar 10 horas com cognição, atenção plena. A gente começa, é o óbvio do óbvio, né? Você falou, a gente está no final do dia estudando, já não vai conseguir render. Então, um pouco esses mitos que a gente carrega, trabalha mais, fica na frente do computador, isso talvez no muito curto prazo, uma semana que tem que fazer isso, talvez gere um resultado. A longo prazo é insustentável. Tem vários estudos mostrando que pessoas que trabalham mais de 50 horas por semana, inclusive, elas estão. A chance de AVC, infarto, é muito alta. Né? Então, essa ideia de que eu vou trabalhar porque eu preciso realmente render mais e produzir mais. Num trabalho do Uber, que a pessoa precisa, é difícil até criticar, né, Cris? Porque não tem muito o que fazer. Não, o motorista... No motorista, assim, eu fico pensando, ou o iFood, ou enfim. Nesse caso, a pessoa, de fato, ela só vai sobreviver, às vezes, se ela trabalhar as 12 horas por dia. Então, infelizmente, a gente ainda tem no nosso país essa situação, que não dá para, às vezes, a pessoa fazer outro tipo de escolha. Agora, para startup, eu achar que isso é uma modinha legal, que isso vai gerar resultados, é uma cabeça antiquada na minha visão. É uma liderança que, primeiro, achar que viver para trabalhar vai te trazer mais sucesso, e sucesso no quê também, né? Então, assim, hoje, as pessoas tomando remédio quase que sem questionar muito, e muito por esse olhar de uma crise do sentido na vida. O que eu estou fazendo? Trabalhando para chegar aonde? E quais as relações que eu estou construindo? Eu estou 24 horas no celular, né? Sempre presente, sempre disponível. A gente criou uma cultura muito errada em relação ao trabalho, até esse lugar de que eu preciso estar 24 horas disponível. O que não me traz produtividade nenhuma, o que não mostra que eu vou gerar mais resultado. Então, eu acho que essa visão... Muitas vezes é de alguém que também está num lugar privilegiado, que alguém está cuidando do resto da vida dessa pessoa, né? Então, assim, se tem filho, provavelmente tem uma grande rede de apoio, ou provavelmente que fala todo dia no escritório, presencial, 10 horas por dia, provavelmente mora perto do escritório, não pega um transporte público de 2 horas.
Então, a gente está falando de uma realidade que é fácil para alguns, mas para a grande maioria, ela é exaustiva e ela é insustentável. E aí eu peço para esses fundadores, né, os startupeiros que você falou, talvez olharem os dados. O quanto que, de fato, a gente termina o dia com entrega? Será que eu ainda mensuro produtividade por horas trabalhadas ou por disponibilidade do meu time? E aí eu acho que é um olhar, não é sobre mexer o mouse, não é sobre abrir a tela do computador, quantas horas que, de fato, a pessoa fez algo produtivo, realmente entregou. E aí a gente tem que ter essa discussão, porque ela, hoje, do jeito que tá ruim para o profissional, mas também tá ruim para as organizações. Você cunhou um termo que é o ghost working, ou não sei se você cunhou, mas enfim, na tua coluna você fala do ghost working, que é isso, é achar que mexer o mouse... Obrigado, empresa que demitiu pessoas por não mexer o mouse, que agora eu tenho um ótimo exemplo. É achar que mexer o mouse é trabalhar. Que estar em reunião com câmera aberta é trabalhar e tal. E aí você traz essa noção de ghost working. Você também fala de dopamina rápida no trabalho. Quero saber o que você acha disso. E aí, quando eu li isso, eu lembrei, já foi até tema do Bônus de Internet em 2019, que é o bullshit jobs, que é o termo do David Graeber, antropólogo, que a gente fica... Os nossos empregos, na verdade, não servem para nada, mas a gente fica justificando que esse meu emprego é muito importante. E aí o Harvard Business Review lançou um artigo, acho que essa semana, com mais um termo, que é o AI Work Slop, que é do mesmo jeito que tem inteligência artificial gerando post de Instagram de gatinho para você ficar, é a gente no trabalho usando IA para gerar... Eu fiz uma reunião essa semana. Não, eu tenho aqui um guia da empresa de 200 páginas que a IA gerou para mim. Eu não vou ler esse guia de 200 páginas, eu vou botar uma IA para resumir. E não é má fé de ninguém, mas a gente está usando a IA para trapacear. E tem um outro episódio do Bônus de Internet que o título é Tá Todo Mundo Fingindo. Então, assim, uns sabem que estão fingindo, outros não sabem. Então, o que é a dopamina rápida? O que é o ghost working? Eu adorei essa sua brisa. Eu acho que a gente vive um grande vazio existencial mesmo, como humanidade, né? Então, assim, quando a gente pensa que para ser feliz a gente precisa de uma vida com significado, hoje a gente está sentindo esse vazio porque a gente perdeu conexão humana, a gente perdeu talvez um senso de algo maior do que eu, que alguns encontram na religião, outros na espiritualidade, outros só de ser uma boa pessoa no mundo, né? Então a gente acabou buscando essa dopamina rápida para preencher isso. Mais compras, mais likes, mais internet, e parece que nunca tem fim, porque a dopamina, ela é a molécula do desejo e ela te movimenta. Mas para ela ser apreciada, é preciso atenção e apreciação, de fato. Então, se simplesmente eu busquei mais likes ou mais uma compra online, aquilo me dá um mini pico, né, de bem-estar, mas cai em um segundo. Então, eu fico daí precisando de mais e mais e mais. E a nossa sociedade está tentando preencher um vazio existencial com essa dopamina rápida, que não vai preencher. Um dos livros do Clube de Cultura do Bônus de Internet foi Nação Dopamina. Que é ótimo. E ela fala que é uma gangorra. Eu adorei, porque você começa equilibrado, aí você vai botando dopamina e o lado onde você está sentado vai ficando cada vez mais na ponta da gangorra e fica mais difícil, é meio rebote assim e tal. Então... É um vício, né? Se torna de fato um vício e aí você vai acostumando e vai precisando sempre mais. Porque a gente não está buscando a dopamina de fato onde ela deveria vir. Quer dar uma volta no parque, quer estar um momento significativo com alguém que eu amo, enfim, ter trocas, né, mais humanas. E também. até momentos de não tem dopamina. Não tem dopamina. Também. E tá tudo bem. Para ser uma surpresa. Dopamina tem até a ver com surpresa e tal. Mas como é que essa ligação que você faz com presenteísmo o ghost working, e né? ghost working? Hoje, o que a gente vê é dados da Gallup, 21% das pessoas engajadas no trabalho. Tá. 79% ou no quiet quitting, né? Assim, simplesmente fazendo o mínimo possível, ou o ghost working, que é inclusive fingindo produtividade, mas ativamente está jogando contra. Então, assim, eu sei que eu não gosto do que eu faço, eu não tô engajado, mas eu fico fingindo e aí eu fico andando com o meu iPad de um lado para o outro, eu fico fazendo reuniões inúteis, eu fico fingindo que eu estou num e-mail e estou lá fazendo qualquer coisa. Então a pessoa, ela sabe que ela não está engajada. É o famoso diferente. Paletó na cadeira, né? Eu botei lá. Tá lá, né? Tá lá e a cara de sério. Então, é uma geração muitas vezes também que entra agora falando, já que eu tenho que ir 5 vezes por semana,
eu vou fingir, eu vou fazer esse teatro. É o teatro, você acredita, o meu líder quer que eu esteja presente, a gente acaba vivendo esse teatro quase como um acordo, né? Isso. Então, a gente cada vez mais insatisfeito no trabalho, em vez de falar, se eu vou passar 100 mil horas da minha vida, será que eu não posso encontrar mais? Quais são as minhas habilidades? Será que eu consigo fazer algo que me traz sentido? Mas para isso eu preciso de um ambiente seguro, eu preciso de um ambiente que eu tenha uma liderança que me ouça, e isso não acontece, né, na maioria dos casos. A gente está voltando para um modelo, muitas vezes, perdemos eficiência, as pessoas não estão trabalhando, porque também teve isso, as pessoas, algumas aproveitaram. Sim, Também eu ia temos te que perguntar isso. falar. Porque quem está contratando, quem está liderando é isso. Tem aquela pessoa Uhum, que usa o home office para realmente não trabalhar, para exatamente. deixa o computador para lá, achando que não vai ser pego. Então também não é, né, o famoso passar a mão na cabeça de todo Exato. mundo e fazer. Como é que o líder dá conta disso? Identifica. Porque não é um contra o outro, né? Eu falo, como as pessoas abusaram, daí a gente está perdendo resultados, então eu falo assim, então volta presencial. E aí volta presencial, deles, então vamos me vingar, já que eu não quero trabalhar 5 vezes por semana no escritório. E aí virou quase que uma competição em um lugar que não é bom também para a empresa. Não é bom para as pessoas, mas não é bom para as empresas. Eu acho que a grande chave de tudo isso são conversas maduras, que a gente não tem. Uhum. É conversar e não ter a geração certa, não é que um é mimimi, o outro é um líder tóxico, é como é que a gente chega num caminho que seja melhor, vamos co-criar, porque assim tá ruim. Então eu acho que conversas maduras, tratar adultos como adultos, falar que se você quer flexibilidade, você precisa me fazer entregas, que foi algo que um pouco a gente discutiu na semana de 4 dias, né? Eu tenho um grande exemplo, a MOL, Impacto. Você conhece a MOL? Uhum. A MOL é uma empresa, as pessoas conhecem muito porque eles vendem as revistinhas que Isso. tem na farmácia, né, no Pets, tudo, para alguma ação social. A MOL, eles têm licença menstrual, eles têm semana de 4 dias, tudo isso oficializado, mas as pessoas não abusam. Porque as pessoas sabem que se elas deixarem de entregar, elas vão perder aquele Uhum. benefício. Então, é uma liderança super aberta. A Roberta Faria, uma das fundadoras, é uma liderança super aberta, super humana, que dá esses benefícios que de fato são mais estruturais do que o ambiente bonito, né? De fato, eles mudam a vida da pessoa, mas as pessoas têm relações super maduras de falar. Eu não vou faltar num dia, inventar que eu tô menstruada e abusar desse benefício para daqui a pouco tirarem. Então é isso, são adultos lidando com adultos, e aí todo mundo começa a olhar mais resultados e entregas, e as pessoas se motivam muito mais no ambiente que elas se sentem ouvidas, que elas sentem pertencentes, que elas sentem que elas estão co-criando, né. Então, eu acho que esse é um caminho, mas ele é ousado porque as pessoas têm medo, né. Sim, É mais fácil controlar, parece. mas como é que isso me dá exemplos de você já deu alguns, eu quero me aprofundar mais, de processos de trabalho na prática, porque algumas semanas atrás eu fiz um post meio que zoando que a Microsoft mandou os funcionários voltarem para o escritório, e aí o título, clickbait, eu sei, foi "Nem a Microsoft gosta de usar o Microsoft Teams". Eh, e aí eu fui pesquisar, falei assim, existem empresas que conseguem funcionar remoto e tal, e o que essas empresas tinham em comum, uma das coisas que essas empresas tinham em comum era uma coisa chamada trabalho assíncrono, que eu Uhum, vi que é. é uma coisa que você cita também. E aí a gente fez um "É Sobre Isso", um outro podcast que a gente tem aqui, é sobre cultura de reunião, de que o trabalho remoto tentando imitar o processo do Uhum. trabalho presencial. Mas presencial ou remoto, acho que assim, trabalho assíncrono é uma coisa que dá para fazer no escritório. Então, eu gosto do que você fala, porque não é só assim, galera, vamos sentar em volta da fogueira e nos dar as mãos. Me fala de alguns Tá. processos de trabalho que a gente consegue mudar, que vai causar esse impacto que você quer. Melhora na saúde mental das pessoas, com a Uhum. produtividade, no mínimo, mantendo. Bom, primeiro ofensor da produtividade tem a ver com as reuniões. As Tá, pessoas passam 8 horas em reunião e falam: "No final do dia, agora eu vou trabalhar". isso. Ou elas trabalham em paralelo na reunião, 73% das pessoas estão trabalhando Ah, nas que reuniões, beleza. fazendo outras coisas. Então, aí se você está fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra, a reunião vai ser longa, vai ser mal administrada, vai sair sem foco, a gente muitas vezes nem sabe o que vai ser discutido. Então, tem um estudo até da Microsoft do Japão, que é o país com o maior burnout do mundo. A Microsoft vinha perdendo resultados por causa do excesso de reunião. Eles colocaram regras muito simples de reunião. Até 30 minutos.
Somente os tomadores de decisão, não precisa ter 30 ouvintes que estão lá, um fone em cada reunião, lá perdidos, né? Um trabalho assíncrono, então a reunião não é um lugar da gente abrir o PPT e falar com a cor do slide, cada um vai fazer se preparar, vai fazer o documento e a gente vai simplesmente tomar decisões juntos. Uma comunicação antes e depois também preparada, uma pré-leitura às vezes obrigatória para aquela reunião, a gente se preparar melhor para o que vai ser discutido. E no final, uma agenda muito clara, quais são os tópicos da reunião. Só de ter, Cris, os tópicos da reunião detalhados, a reunião diminui 80% do tempo. E no final, uma ata que pode ser feita também pelo Copilot, isso. Que já sai com uma ata falando, foi definido isso, Cris vai fazer isso, a Renata vai fazer isso e o prazo é esse. Porque hoje a gente entra na reunião, não sabe o que vai discutir, demora 2 horas, daqui uma semana a gente já perdeu tudo, faz a mesma reunião. Então, o maior ofensor hoje é rever as reuniões. E aí tem vários frameworks de como convidar as pessoas para as reuniões, o que é preciso, como é que a gente chama as pessoas certas. Então, eu falo muito sobre isso e tenho feito isso em várias organizações, tá? A gente tem trabalhado, de fato, a revisão das reuniões. Eu tenho o meu curso de apresentações corporativas, o Apresentar Show, e eu dou mentoria para algumas pessoas sobre apresentação específica. E aí teve uma mentorada que... E aí tem uma coisa que eu falo no curso que você citou aqui, que é a reunião não existe no vácuo, né? Eu mandei um documento antes, sejam os tópicos e tal, e tem o depois também, né? O que acontece depois da reunião. E aí eu dei mentoria para uma pessoa que trabalha com marketing, que ela contou essa história. Ela falou, eu tinha um chefe que eu mandava o dever de casa, vamos chamar assim, o pré-reunião, o documento de pré-reunião para ele, e muitas vezes ele cancelava a reunião, que ele falou assim, não, já entendi, tá bom. Não tenho dúvida, não tenho pedido de modificação, não tem nada, que está cancelada a reunião. Só que ela falou, eu mudei de chefe agora e o chefe quer que eu fique na reunião lendo o PowerPoint. E eu, desesperado, falei, tá bom, seu chefe é assim, não sou eu que vou resolver, como é que a gente muda a sua apresentação para melhorar a sua história? Mas ainda tem essa cultura, né, de que reunião é trabalho. E comando e controle, porque de repente você tem um slot lá vazio, esse líder talvez fique com medo, então agora o Cris vai abusar, vai, sei lá, vai fazer outra coisa em vez de trabalhar. Então, essa cultura da reunião, que hoje tem 3 vezes mais reuniões do que o pré-pandemia, hoje ela é, de fato, um grande ofensor na produtividade. Essa é uma ferramenta. A outra delas, para mim, é o assíncrono, porque hoje é um mundo dinâmico, como você falou, ele é híbrido, ele é complexo, ele às vezes é global também, globalizado, a empresa tá cada um em time zone diferente. Então, como é que a gente se comunica melhor e trabalha melhor no paralelo? Né? Então, assim, não precisa fazer tudo juntos. Ou até a comunicação assíncrona precisa ser melhorada. Então, assim, qual o formato do e-mail? O e-mail tem que falar no título, talvez, se é para ler, se é só para conhecimento, se eu tenho que tomar uma ação, qual o prazo daquele... Porque hoje a gente tem 300 e-mails, por onde começo? Então, assim, se o título já trouxesse um pouco data, o grau de urgência, a gente já focaria naquilo que tem que focar. O e-mail pode ser melhor escrito. Comunicação por Teams ou por Slack ou qualquer coisa assim, não pode ser oi, tudo bem. Que de fato demora mais 3 horas para o oi, tudo bem. Não. Oi, tudo bem, não. Vamos combinar. Assim, uma coisa nesse programa não tem oi, tudo bem. Já fala. Então, assim, já fala. Daí, quando eu puder, eu te respondo. Então, melhorar essa comunicação já faz a gente perder muito menos tempo no dia a dia. Outra coisa é a nossa ideia de sociedade que criou de ser multitarefas. E nós, mulheres, ainda falamos com orgulho, né? Faz tudo ao mesmo tempo. Só que essa ideia de que eu estou numa reunião, respondendo uma mensagem, eu estou fazendo uma apresentação, estou falando com alguém em paralelo, eu não estou fazendo isso. Não tenho foco em 2 coisas. Nosso cérebro não é multitask, ele é switch task, né? Então, se você chegar e me interromper num momento de hiperfoco, eu já perdi o hiperfoco, eu já perdi o estado de flow. Eu preciso voltar para um estado depois de flow, que vai me fazer perder tempo. Então, é outra coisa. Como eu é que a chamo gente de botar cria... o locomotivo em movimento de novo, né? E aí até voltar, né, já perdeu tempo. Então, algumas empresas, a gente tem discutido um cartãozinho vermelho, estou no meu momento de hiperfoco, eu preciso focar porque eu preciso fazer uma entrega. O cartãozinho vermelho antigamente era o fone de ouvido. Que não funciona mais. De fone de ouvido, agora não funciona mais. Não, rapidinho. Já tirou. O fone era uma ótima coisa, né? Tem empresas que têm feito um pouco esse lugar de mostrar que as pessoas estão trabalhando, espaço diferente para quem quer trabalhar ou para quem está fazendo uma coisa mais livre. Outra coisa que traz também, que ajuda bastante, e aí é paradoxal, mas as pequenas pausas ao longo do dia. Eu sempre falo, né? A gente carrega o celular todas as noites.
Ninguém não carrega. Acho Sim. que só quem tem um Nokia 2010, né? A gente carrega o celular todas as noites. E a gente esquece que a gente também precisa desses momentos. Essa ideia também do workaholic, de trabalhar 10 horas seguidas, eu sou super produtivo, não é mentira. De novo, um estudo também na Microsoft que mostrou que pessoas que faziam pausas de 5 a 10 minutos entre uma reunião e outra entregaram melhor, bateram mais as metas e tinham o cérebro menos estressado, menos ansioso e mais descansado. Eu tenho feito muita reunião com pessoas do Google e eu reparei isso, que as reuniões são sempre de 45 minutos, porque aí os 15, até deslocamento, banheiro, que claro, seja, né? Deveria ser óbvio. Né? E não é. Eu, quando eu trabalhava na firma, era aquele famoso calendário tripa um em cima do outro, e não, vou ler rapidinho e tal, fica entrando essas pequenas coisas. E é bom que você já está me ajudando a responder a próxima pergunta, que é como os líderes, os gerentes implementam isso, porque, por um lado, tem a cultura, também para não botar toda a culpa nos líderes, meu chefe, os chefes, não sei o quê, existe uma cultura dos trabalhadores, seja lá de que cargo seja, por exemplo, exemplificada na frase da pessoa que sai no horário e fala, tá desmotivada, Renata, vai embora, já tá, não, mas até às 6, são 6 horas eu estou indo embora. Então, tem essa cultura de competição. Acho que São Paulo, isso é pior ainda, quem fica por último e tal. Mas a gente tem cada vez mais uma camada, as empresas têm uma camada que em inglês tem até a expressão middle management, gerência ali no meio, que é a pessoa que gerencia e é gerenciada. Tem pessoas abaixo e acima. E uma das coisas que eu acho que eu já falei em alguma newsletter do Boa Noite Internet é de que essas pessoas começaram a se questionar, na pandemia, se questionar a existência, a necessidade do seu trabalho, e as pessoas da equipe, eu tive menos reunião, eu nem falei com a Renata essa semana e o mundo não acabou e o projeto foi entregue, e eu já estou aqui pensando se triplicou o número de reuniões de lá para cá, talvez para justificar a essência dessa pessoa. Longe de mim defender a demissão em massa da Meta, meu antigo empregador, mas uma das justificativas foi isso. A gente tinha muita gerência, a empresa estava muito vertical e a gente quer achatar mais. Eu acho que foi uma demissão péssima, foi feito do pior jeito possível. Pessoas estudarão na faculdade como um mau exemplo, mas enfim. O que essa pessoa que está no meio, que não é do RH, que não é CEO, que não é Chief Happiness Officer, como é que ela já pode, inclusive, se ajudar? Que práticas ela pode ter para fazer tudo isso que a gente está conversando aqui por uma hora funcionar? Eu falo que às vezes sozinho é difícil, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso tentar, por exemplo, me organizar melhor. Alguns dados mostram, né? Se eu planejo meu dia em 10 minutos, eu reduzo a sobrecarga em 2 horas. Então, priorizar melhor, né? Eu falo da matriz Eisenhower. Não pode ser tudo urgente, tudo importante. Então, assim, o que de fato é urgente e importante? O que eu posso delegar? O que eu posso deixar para a semana que vem? O que nem deveria estar na minha agenda, que não nem tem impacto, às vezes. Então, priorizar é uma coisa super importante, assim, das atividades, por onde eu começo, o que é importante. Melhorar a comunicação, rever as reuniões, usar a tecnologia. Hoje a IA pode ser um parceiro estratégico de negócio que te tira, talvez, a sobrecarga. Rever que processos hoje você repete toda semana, que talvez pudessem ser automatizados. Rever o que está tendo retrabalho o tempo todo. Então, a ideia, inclusive, do livro, ela surge muito disso, tá? De, tipo, putz, eu tenho a consciência de que tá ruim, mas o que eu faço? Então, eu falo muito essas ferramentas para melhorar o tempo, para a gente fazer uma melhor gestão do nosso dia a dia. Eu falo sobre motivação também. Muitas vezes esse líder, ele não sabe o que cada um do time gosta ou faz bem. E se eu dou a atividade certa para a pessoa certa, ela vai produzir melhor. Então, de repente, como a gente falou, a pessoa é introvertida, seu projeto é todo relacional, ela vai ficar sofrendo, vai procrastinar. Essa pessoa é mais analítica, dá um projeto mais analítico, ela vai render mais, né? Então, descobrir as forças do time é super importante para esse líder. Ajuda a colocar, de fato, as pessoas no lugar certo. E eu acho que o terceiro ponto, quando a gente fala das relações, é esse líder estar entendendo que hoje o papel dele é ser, de fato, esse generalista que conecta pontos, que conecta pessoas, um pensamento mais estratégico, tentar sair só do operacional e enxergar mais como é que ele vira um grande maestro de tudo isso, né? Porque esse líder muitas vezes ainda fica no microgerenciamento, no comando e controle, mas será que precisa? Então é aprender também a ouvir mais, a co-criar com o
time, trazer pessoas para criarem, né? Não assumir tudo, porque tem um fardo nessa camada do meio da liderança, né? Sim. De cima, de baixo, muita pressão, ela própria achando que tem que ser perfeita, e é isso, como é que eu consigo co-criar? Mas eu sempre falo, tem que começar por uma melhor gestão do tempo, porque hoje o nosso tempo ele é gasto em produtividade. E até a coisa simples, né? As distrações externas. É a pessoa que te chama, mas é cada notificação que eu paro para olhar. Isso já me faz perder tempo, né? Então, como é que eu melhoro tudo isso? É uma construção. Eu acho que todo mundo tem o que fazer, a começar por mandar um e-mail melhor ou até um invite da reunião com os tópicos, isso já reduz, se preparar melhor para as conversas, trabalhar mais no assíncrono, tudo isso é prática necessária. Vai transformar uma empresa de 15 mil pessoas amanhã? Não. Mas o que você já pode fazer com o teu time para ir tirando um pouco essa sobrecarga, essa desmotivação, né, esses ambientes ainda de medo? E uma da frase que eu tenho falado muito é: a empresa não vai te fazer feliz, ela não tem essa responsabilidade de fazer feliz, mas ela não pode ser mais um ofensor na tua saúde mental. Legal. E ela é, né? E aí, se cada um também entender, se dentro do problema eu conseguir fazer as pequenas mudanças, é um pouco isso, porque o Brasil não vai ser perfeito amanhã. Mas não é esperar governo, o que eu posso fazer, né, para melhorar o meu entorno, a minha vida, dentro do que é possível? E uma das coisas que você falou no meio aí é conversar no eixo vertical, com lideranças de RH e tal, mas também na horizontal, na brincadeira que eu fiz no começo de não tô maluco sozinho, porque é natural do ambiente de trabalho e, de certa maneira, é a brincadeira que eu fiz no episódio Está Todo Mundo Fingindo, de tipo assim, eu olhar em volta e falar, está todo mundo bem, só eu tô surtado, então o errado sou eu, e cada pessoa tá pensando a mesma coisa. Então não é fofoca, não é ficar reclamando o tempo todo, mas assim, ter uma liberdade, uma intimidade com um grupo de pessoas de dizer, olha, sei lá, só eu acho que as reuniões não são produtivas, só eu acho. A implementação precisa ser individual, que nem você falou, na hora que eu for marcar uma reunião. Sim. Eu não preciso achar também, porque também tem o oposto. Assim, não, a culpa não é minha, eu sou oprimido pelo sistema. E dá trabalho, Cris. É um pouco que a gente pensa até eu sempre falo, felicidade tem a ver igual saúde, assim, ninguém vai fazer a academia por mim, eu odeio, mas tem que fazer. É um pouco isso, assim. Então, assim, o que eu posso fazer? Dá trabalho fazer mudança na forma das reuniões, de mandar um e-mail mais preparado. Essa parte inicial, ela exige um pouco de esforço, mas no final ela traz uma redução da sobrecarga. O problema é que, como a gente muitas vezes tem que ficar já os 5 dias por semana, mais de 8 horas por dia, para que eu vou me esforçar para ser mais eficiente, se estão me valorizando às 10 horas da noite? Sim, no Brasil, né? Porque até no TEDx eu falei, se você chegar na Suécia, alguém estiver trabalhando às 10 horas da noite, vai falar, nossa, você é muito ineficiente, o que aconteceu, né? E aqui a gente, nossa, premiado, maravilhoso. Enfim, essa cultura, eu trabalhei no Canadá há um tempo e era isso, assim, eu era o último a sair da empresa. Enfim, eu estava num momento de vida que eu não queria ir para casa, digamos assim, mas a galera, era uma empresa pequenininha, 5, 10 pessoas, e a galera, você não precisa ficar até tarde. Não, tudo bem, eu quero ficar aqui. É isso, é uma cultura diferente, mas até de produtividade. E no Canadá, imagino que na Suécia é a mesma coisa, assim, cara, é verão. Tipo, hoje vai fazer calor, amanhã não vai mais. Então, assim, vai pra rua, senão você não vai pegar sol. Renata, o que mais a gente encontra no livro aqui? Deixa eu dizer para as pessoas, tem mais ou menos 150 páginas. Ele é bem prático. Eu acho que você começou com a primeira pergunta da nossa conversa hoje, Cris, falando um pouco sobre esse olhar para a felicidade muitas vezes corporativa como uma coisa tóxica, e o que eu tento é desmistificar, mostrar mundo real. Assim, é um mundo que vai ser desafiador, é um futuro distópico, não acho que a gente vai ter o mundo perfeito amanhã, mas felicidade não é a vida perfeita, né? Eu até no SXSW ouvi a palestra da Michelle Obama e ela terminou falando sobre esperança. Esperança não é mundo perfeito, e ela nesse momento nos Estados Unidos, né? Então, assim, esperança é saber que o mundo não está perfeito, mas o que eu posso fazer? Legal. Então, acho que a ideia é um pouco essa provocação, acho que eu sou uma grande questionadora mesmo do mundo, como ele simplesmente é, e a gente achar que ele tem que continuar sendo, se tá ruim. Se tá ruim para a gente como sociedade, como indivíduos, né? A saúde mental piorando. Então, a ideia é para a gente redesenhar um pouco e discutir mudanças para o futuro do trabalho, para ele ser, no final, algo, não esse lugar utópico que você até falou, né? De vida perfeita, eu só faço o que eu gosto, encontro todos os meus amigos e a gente se diverte muito. Eu prefiro estar tomando um vinho com os meus amigos, de fato, né? E tá tudo bem.
mas a gente pode sim ter um ambiente que traz realização, que traz desafios, que traz sentido e ter boas relações, né, que me tragam um senso pelo menos de humanidade. Muito bem. O link para o livro está lá no site acabei de negociar aqui com a Renata, um cupom para você comprar. Então passa lá no bonosinternet.com.br, vai estar o episódio lá, vai estar o link ou na descrição aqui no YouTube, se você estiver vendo no YouTube. Compra o livro, lê, entra nas redes sociais, no LinkedIn, Top Voice. Depois eu quero dicas de como ser Top Voice com a Renata. Entra no Instagram do LinkedIn da Renata, conta o que você achou, diz que você conheceu o trabalho dela aqui no Boa Noite Internet. Renata, muito obrigado por vir ao Boa Noite Obrigada, Internet. foi excelente, um prazer participar. Boa, até a próxima.